Olá, alunos, espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Daniele Mesquita e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso paradidático que se intitula Depois daquela Viagem. O nome da autora é Valéria Polizzi, então trata-se de uma autobiografia, ou seja, ela que conta a própria história. Ela conta que aos 16 anos contraiu o vírus. O livro foi lançado em 1999, quando ela tinha apenas 23 anos. Após a insistência dos amigos que pediam para que ela contasse a história dela, os sofrimentos, mas também falasse sobre as vitórias, né? Sobre a maneira como ela havia aprendido a lidar com essa situação. E esse livro, ele tem um formato de diário, tem, portanto, um tom coloquial, né? Porque o diário tem, de fato, esse tom mais informal, e ela relata com bom humor e com descontração as vivências dela com os amigos. Os namoros, o despertar da sexualidade, a angústia dela diante dos exames e muitas outras questões que a atormentavam, né, na sua vida. Na obra, ela mostra como, de repente, por causa da contração da doença, a vida dela passou por uma reavaliação radical. Segundo a autora, pensar e escrever o livro foi um processo de 3 anos. Ela diz também que, em algumas entrevistas, que começou a escrever o livro, mas que ela não sabia se no final seria simplesmente um diário ou se aquela história viraria um livro, né? O pai dela ficou receoso quanto à divulgação da obra, porque esse assunto, o assunto da AIDS, né, era principalmente há algumas décadas um tabu. Então, as pessoas, existem ainda muitas informações desencontradas, né? Muitas pessoas que acham que essa doença se passa através de, sei lá, né, de um abraço, enfim. Então, existem muitas informações que precisam, de fato, de esclarecimento. Então, em primeiro lugar, ela teve de trabalhar muitas questões dentro dela para depois colocá-las no papel. O intuito era mostrar que as pessoas podiam viver com o HIV, para ajudar outros soropositivos como ela. E também mostrar que a AIDS pode acontecer com qualquer um. E é o enredo, né, a história em si, conta a história de uma jovem como todas as outras. Ela tinha 16 anos de idade e namorava um rapaz bem mais velho, ele tinha 25 anos. Tratava-se de um namoro conturbado, o namorado dela era ciumento, era violento, e desinformada sobre os perigos das doenças sexualmente transmissíveis, ela aceitou quando o namorado quis se relacionar sem o preservativo. 2 anos depois do fim do namoro, ela descobriu que era portadora do vírus da AIDS. Conviveu durante 1 ou 2 anos com os amigos sem falar nada sobre isso, porque ela tinha muito medo dessa rejeição, do preconceito que as pessoas tinham. E aí, ela tinha medo de que tivessem contato com seu sangue e também contraíssem essa doença. E também tinha medo de ter um namoro mais sério. Ela terminou o ensino médio, começou uma faculdade, mas acabou desistindo do curso. Depois disso, Valéria viajou para os Estados Unidos. Ela diz em algumas entrevistas que o nome do livro, né, é Depois daquela Viagem. E essa viagem teria sido justamente para os Estados Unidos, porque depois daí ela passou a enfrentar a doença e a ter um olhar diferente. Então, após isso, Valéria viajou para os Estados Unidos para fazer um curso de teatro, aprendeu a viver sozinha, fez novos amigos, mas ela continuava com medo de contar para os outros que tinha HIV. Ela começou a ter alguns problemas de saúde e, ao procurar um médico, descobriu que existiam novos tratamentos e que a AIDS poderia ser controlada com medicação. No início, ela resistiu ao tratamento, pois estava esperando apenas a sua morte chegar. Mas graças ao médico americano, que lhe incentivava, colocando-a em contato com outras pessoas que possuíam a doença e viviam normalmente, ela resolveu utilizar os remédios. Ao voltar ao Brasil, a saúde dela piorou, ela passou alguns dias internada no hospital e nesse momento conseguiu contar para os amigos e familiares que tinha AIDS. Recebeu o apoio de todos e percebeu que poderia e deveria levar adiante sua vida, sem o medo de morrer a qualquer momento como ela tinha antes. Vamos comentar então um pouquinho do início do livro. Ela começa depois do sumário, né, com os nomes dos capítulos. Muito prazer. Já devia ter começado a escrever há algum tempo, mas como escrever sobre a vida da gente não é nada fácil, eu vivo adiando. Então, como eu já tinha comentado com vocês nos slides anteriores, houve uma reflexão sobre essa publicação ou não, né? E ela começa o livro falando sobre
o ato de escrever, né? Ainda hoje me ligaram, a Priscila e o Cristiano, e os dois me cobraram. Já começou a escrever o livro? Não. Já teria desistido se na semana passada não tivesse ido na Silvia e por coincidência ou sei lá o que, ela tivesse dado a mesma ideia. Escrever. Eu disse que já havia pensado naquilo, só que achava muita responsabilidade. Não escrever também é, ela respondeu. Então percebam, o livro ele se inicia com esse impasse, né, da escrita ou não da escrita, porque ela diz para uma amiga que era muita responsabilidade escrever esse livro. Mas aí o que a amiga responde? Que não escrever também é. Então ela ficaria num lugar de omissão se ela não contasse a vivência dela, quando na verdade ela poderia ajudar muitas pessoas, né, que estavam passando por algo parecido ou que conhecessem pessoas que estivessem passando por algo parecido. E isto não saiu da minha cabeça a semana inteira. Para começar, deixe-me apresentar. Meu nome é Valéria, eu tenho 23 anos, altura média, magra, morena, cabelos pretos e lisos. Neta de italianos, filha de pais separados, pertencente à classe média alta. Como você pode ver, uma pessoa comum, ou pelo menos é assim que eu gostaria de ser vista. Então, ela, nessa fala, né, que ela é uma pessoa comum, ou pelo menos é assim que ela gostaria de ser vista, ela conta sobre esse preconceito, né? Ela gostaria de ser vista como uma pessoa comum. Mas se ela afirma isso porque ela sente que ela não é vista como uma pessoa comum. E tenho certeza de que assim todos me veriam, não fosse um pequeno detalhe. Sou HIV positivo. Sabe o que isso significa? Então a gente consegue perceber também essa fala dela muito direcionada, né? Quando ela diz, sabe o que isso significa? Isso torna o livro mais interessante porque ela está dialogando diretamente com você, né? Através de uma pergunta direta. É isto aí. Tenho o vírus da AIDS. Assustou? Não me diga que teve vontade de largar este livro e ir correndo desinfetar as mãos, com medo de ser contaminado. Tudo bem. Não precisa entrar em pânico, não é assim que se pega. Então, gente, a gente consegue perceber esse preconceito, né, tão grande. Na verdade, é claro que ela, quando diz, não me diga que teve vontade de largar este livro, ela faz aqui uma certa hipérbole, né, um certo exagero. Mas o que ela está dizendo? Está falando sobre a falta de informação, sobre o preconceito que ela sentiu, né, quando ela soube da doença, né, que ela tinha. E ela continua. Pode até ler de novo. AIDS, AIDS, viu? Não aconteceu nada. Ainda que eu estivesse aí do seu lado, você pegasse na minha mão, me desse um beijo e um abraço e dissesse, muito prazer. Eu responderia, o prazer foi todo meu. E isso não lhe causaria dano algum. Podemos continuar? Então continuemos. Você deve estar se perguntando agora como foi que isto aconteceu, e aposto que deve estar imaginando que eu sou promíscua, uso drogas e se fosse homem era gay. Lamento informar que não é nada disso, e mesmo que fosse, não viria ao caso. Mas acontece que eu era virgem, nunca tinha usado drogas e, obviamente, não sou gay. O que aconteceu então? É simples, transei sem camisinha. Então, aqui logo no primeiro capítulo, perdão, ela fala sobre o fato de que ela contraiu essa doença na primeira relação que ela teve. Né? Ela era virgem, nunca tinha usado drogas e ela não era gay, ou seja, a sociedade é muito preconceituosa, né? E aí, como que ela pegou essa doença, né? Ela teve relação sexual com o namorado dela, que era 10 anos mais velho, sem camisinha. Então, gente, na verdade, muito prazer tinha sido a apresentação, né? Aqui nós temos o primeiro capítulo que se intitula O Naufrágio. Então, a gente vai ler uma parte pequena desse primeiro capítulo e comentar mais algumas questões. Então, vamos lá, só para a gente entender um pouco a linguagem, né, da escritora. No Natal de 1986, eu tinha 15 anos e estava fazendo uma viagem de navio para a Argentina com meu pai e minha irmã, que é 3 anos mais nova do que eu. O navio era lindíssimo, cheio de salas, bares, restaurantes, cassino, piscina e show todas as noites. O ambiente era estritamente familiar, muitas vovós, crianças, pais e mães, todo mundo passando o Natal junto, na maior calmaria. Então a gente tem uma linguagem que, como a própria escritora fala, né, é em formato de diário. É normal que agora eu acho que menos, mas há algum tempo, era muito comum que as meninas principalmente fizessem
diários, né, contando o que estava acontecendo, o que estava sendo vivenciado por elas. E a gente tem esse formato, né? Uma linguagem muito informal, ela vai contando a história e a gente vai imaginando de fato, né? Ela tem uma linguagem que é muito imagética. A gente consegue imaginar o que ela está contando. Então, piscina pela manhã, um jantar de gala à noite, durante a tarde, uma volta pelas dependências do navio. Como ela falou, ela pertencia a uma classe social favorecida, né? E foi numa dessas, um belo dia, que eu vi um cara tropeçando. No auge dos meus 15 aninhos, não pude resistir e dei uma risadinha. Ele deve ter achado que eu estava rindo para ele e não dele. E correspondeu com um sorriso. Depois disso, a gente se cruzou mais algumas vezes e quando o navio atacou em Buenos Aires, ele veio falar comigo. Fiquei sabendo que estava terminando a faculdade de Educação Física, gostava de surfar, estava viajando com os pais e também morava em São Paulo. A gente continuou se vendo e nessas de papo vai, papo vem, eu já estava perdidamente apaixonada. Depois que ele me beijou, então, nem se fala. Papai Noel havia me dado um presente e tanto. Então, aqui Natal de 1986. A linguagem do livro é muito tranquila, uma linguagem muito fácil. Quando você começa a ler o livro, você continua muito rapidamente, porque de fato tem uma linguagem, tem uma história que te prende muito, né? E vejam que interessante. Ela começa, ela quando faz a abertura do livro, ela já fala pra gente sobre os assuntos muito. Ela fala muito abertamente, né? E ela vai direto ao assunto. Ela não tem. Ela não fica enrolando muito para contar o que aconteceu, né? Falar sobre o HIV, mas ainda assim a gente tem muita curiosidade em saber como que isso aconteceu, em saber dessa história. E agora, gente, eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre essa questão do tabu. É um conceito utilizado na filosofia, na antropologia e na sociologia e que está relacionado com a proibição, censura, perigo e impureza de determinadas atividades sociais. Esse tabu sustenta discussões com temas polêmicos, geralmente discriminados pela sociedade, desde costumes, religiões, opções sexuais, estilos de vida, dentre outros. Note que isso pode mudar ao passar do tempo, sendo relacionado à época e às gerações. Por exemplo, algo que podia ser tabu para sua avó, para você hoje em dia é normal. Isso é muito interessante, porque se a gente parar para pensar, a questão da AIDS, mesmo depois de muito tempo, ainda é um tabu. Né? Então, existem assuntos que na época da nossa avó, por exemplo, né, esses assuntos eram tabus e alguns deixaram de ser, com o avanço, né, da sociedade, do pensamento. Mas quando a gente pensa no vírus, quando a gente pensa na HIV, ainda tem-se um tabu na sociedade, né? Ainda é um assunto pouco discutido, pouco relatado. E por que eu estou falando sobre isso? O livro, né, quando a autora se apresenta, ela fala justamente, ela mostra, né, de certa maneira, esse tabu, porque ela fala que os amigos falaram, né? Ela diz que os amigos falaram, e o livro? E ela ficou, é muita responsabilidade contar. E uma amiga, inclusive, disse, mas é muita responsabilidade não contar também. E por que aconteceu, né? Por que essa indecisão, né? O pai dela também disse que tinha muito medo, né? Tinha receio que ela contasse a história dela, porque as pessoas eram muito preconceituosas. Inclusive, quando a gente pensa em pessoas, a gente pensa não é em um lugar específico, né? É de maneira geral, no trabalho, por exemplo, ainda existe um posicionamento muito preconceituoso porque ainda há um tabu. Inclusive, quando ela fala também, agora você vai fechar este livro, não precisa, né? Podemos continuar. Então, esse tabu está presente durante o livro e de cara, né, explicitamente no início dele, na apresentação dela, no capítulo, assim que esse livro se abre, né? Então, o termo tabu é oriundo da língua da Polinésia, que significa algo sagrado, algo especial, proibido, perigoso ou pouco limpo. Né? Então, assuntos que não são discutidos são considerados tabus. Eles são criados pela sociedade através dos padrões morais e convenções sociais impostas, e por isso pode ser diferente de uma cultura para outra. Então, um assunto que pode ser um tabu no Brasil, por exemplo, em outro lugar pode ser falado abertamente, normalmente. Então, continuando, falando sobre os tabus.
Os tabus marcam a história de cada cultura, então ele está relacionado a cada cultura, né? Por exemplo, um tabu comum antigamente é que não era aceitável que uma viúva se casasse após a morte do seu marido. Então lembra, nós falamos que alguns assuntos eram tabus para os nossos avós, mas que hoje não são mais. Esse é um exemplo, né? Hoje em dia é muito comum que quando uma pessoa se torne viúva, ela se case, né? Entretanto, isso não se aplica aos dias atuais, ao menos nas sociedades modernas do Ocidente. Então, o mundo é muito grande e em alguns países esse assunto, por exemplo, pode ainda ser tabu, né? No Brasil, por exemplo, é perfeitamente aceitável. Essa situação que antes era a causa de constrangimento e vergonha perante a sociedade, hoje é símbolo de uma conquista da luta pelos direitos das mulheres. Então, a questão do feminismo, né, a questão do direito das mulheres da luta pelos direitos que elas têm, tanto quanto os homens, por exemplo, é um assunto muito em alta, né? É um assunto que cada vez mais tem sido discutido e deve ser cada vez mais discutido de fato. Ao passo que a sociedade evolui, certos tabus são quebrados e outros permanecem, né? Outro exemplo é a doença AIDS, no caso, é a doença que é retratada no livro, né, depois daquela viagem. Antes, o HIV era tido como uma sentença de morte. E ainda por cima estava relacionado à homossexualidade. As pessoas eram muito preconceituosas, né? Hoje em dia, as pessoas ainda muitas vezes são, né? Hoje em dia, as pessoas já não têm medo de expor a doença, mais ou menos, né, gente? Porque o livro, por exemplo, fala sobre isso, né? Sobre essa busca pela certeza de se publicar, de se contar ou não algo que era íntimo, né? E principalmente buscar ajuda e tratamentos médicos. Mas ainda assim, e em função deste tabu reproduzido ao longo do tempo, ainda é possível que portadores de HIV sintam-se ameaçados ou excluídos socialmente. Então é importante que, ao ler este livro, a gente se pergunte, né? A gente tem em mente o que é um tabu, por que a HIV ainda é um tabu, se a gente de fato conhece como se dá a transmissão da doença, né? Se muitas vezes os próprios indivíduos, né? Se a sociedade, né? Ou você, por exemplo, eu, né? Se a gente busca saber, tentar ajudar as pessoas, se a gente busca saber o que de fato, o que provoca a AIDS, né? Pensar que um portador da HIV, por exemplo, ele precisa ser aceito, ele precisa viver como qualquer outra pessoa, ele precisa trabalhar como qualquer outra pessoa, né? E que, na verdade, a gente pode pensar nesse livro como uma espécie de metonímia, né? O que é metonímia? É uma figura de linguagem, né, que tem uma relação com a substituição. Então, por exemplo, quando a gente diz leio Machado de Assis, eu não leio o autor, eu leio o livro do autor, né? Eu leio Dom Casmurro, de Machado de Assis, né? E por que metonímia? Porque a gente tem aqui um assunto que é considerado um tabu, né? Que é a AIDS, mas quantos outros tabus não existem e a gente não para pensar, a gente não para refletir e a gente não para ajudar, não é? Então, leiam um livro, é um livro muito bom, em formato de diário, tem uma linguagem muito coloquial, é um livro que te prende, você começa a ler e quando você vê, você já leu vários capítulos, porque tem uma linguagem muito jovem, né? Sabe, assim, o livro, por exemplo, Thalita Rebouças, aqueles livros que as meninas principalmente gostavam muito de ler, né? Não que os meninos não possam ler, porque somos livres, né? Cada um, a gente pode ler o que a gente quiser. A leitura a leitura não deve nos prender, pelo contrário, né? Tem uma linguagem coloquial que te prende e que traz um assunto que é muito importante, principalmente para a escola, né? Principalmente no lugar onde nós formamos, onde nós começamos, né? Porque a nossa formação nunca termina. Mas no lugar onde nós começamos a formar o nosso pensamento em relação a diversos assuntos, né? Não só ao que é literatura ou ao que né, como se estrutura uma sentença, por exemplo. Então, é a nossa primeira aula sobre esse livro depois daquela viagem. Então, percebam que ela faz referência, né, à viagem. Na verdade, gente, quando a gente para pensar, ela conheceu o namorado dela em uma viagem, mas ela afirma em uma entrevista
que ela escolheu o nome desse livro por conta da viagem que mudou a perspectiva dela, a percepção dela sobre o mundo, que foi quando ela foi aos Estados Unidos. Então é isso, até a nossa próxima aula. Não esqueçam, não deixem de ler o livro.